Olá pessoal, tudo bem? Estou aqui retornando para mostrar para vocês aqui no nosso canal a playlist aqui de geoprocessamento parte 1, né, que no caso a gente vai trabalhar com a questão de interpolação e também importação de dados CSV e filtragem do número de pontos, né, uma redução do N amostral para facilitar os processamentos. Tá? Eu já recebi algumas queixas, algumas solicitações com relação a esse vídeo aqui 3, com redução do número de points tuning, né? Que vários alunos estão instalando o QGIS e não estão conseguindo executar, falando que está dando um tipo de erro. Tá? E a gente vai estar abordando ele agora no nosso vídeo. Tá? Aqui, como vocês podem ver, está o nosso dado de batimetria integral. Se a gente abrir a tabela de atributos, até demora a carregar, né? Porque são mais de 200 mil feições, como a gente pode ver, né? Com a longitude, latitude e o valor de profundidade nessa lagoa aqui que foi feito o trabalho. Então, vamos aqui mostrar o que foi feito. Bom, a gente viu que, por exemplo, nós temos um complemento aqui chamado Processing Saga Next Generation Provider. Né? Para você achar ele, é só você vir aqui em tudo mesmo e digitar Saga. Já vai ser uma das opções que a gente vai ter. Instalando ele, vocês vão estar executando o procedimento passo a passo. Se vocês quiserem, eu posso fazer uma playlist à parte para estar habilitando essa função, porque eu gosto muito do Saga para trabalhar com dados de modelo digital de elevação e alguns tipos de processamento, tá? E aí, uma vez feito o procedimento de instalação avançada, que tem um passo a passo, né? Não é o foco desse vídeo, a gente vai aqui em processamento, tá? Caixa de ferramentas, e aí vocês vão digitar aqui, ó, Point Tuning, o Tuning, aqui vai aparecer, ó, Point Tuning, que foi o que a gente executou no vídeo 3 da nossa playlist. Então, a gente vai abrir, tá o nosso dado de batimetria final, aqui vai falar que não é oficialmente suportada, porque eu já comentei com vocês, né, que há uma descontinuidade do projeto Saga dentro do QGIS. Então, assim, muita coisa a gente pode fazer fora. Eu ensinando aqui para vocês tanto o procedimento de instalação avançada, né, para fazer funcionar no QGIS, mas você pode executar esse procedimento dentro do próprio Saga, que também fica como uma sugestão de vídeo, caso vocês queiram também que eu esteja fazendo em algum momento. No caso que a gente importou, essa informação não vai gerar problema para a gente, tá? Já fiz os testes. O atributo que a gente vai utilizar para fazer a amostragem é a profundidade. Né? Por quê? Porque eu estou pegando aquele dado de profundidade, estou informando que no raio de 100 metros, espacial de 10 metros, que a gente vai colocar aqui resolução como 10, tá? No raio de 10 metros de cada ponto, eu não quero outro ponto, somente um. Dessa forma, eu garanto que para toda a área, eu vou ter um ponto a cada 10 metros de distância, e isso vai ser foco para nosso trabalho de estatística do local. Né? Então, a gente consegue reduzir o N amostral. Tá? E uma vez executado, não vou mandar salvar, vai gerar uma camada temporária, tá? Então a gente vai executar. E vocês vão perceber que leva um pouquinho de tempo, mas não tanto. Então a gente tem aqui nosso Tuning Points, eu vou abrir a tabela de atributos. Né? Vocês vejam, contagem de ponto por local, contou os pontos, executou uma fusão para gerar média. Nesse raio de 10 metros, além de contar 18 pontos, estou pegando a primeira linha, né? A média deu 0,83, no caso seria de profundidade, em metros, né? O valor mínimo também é 0,83, o máximo é 0,83. Olha o desvio padrão, extremamente pequeno, né? Então a gente vê assim, o desvio padrão ele é muito pequeno. O que é satisfatório para a gente, porque mostra que não tem uma variabilidade grande dentro desse raio de 10 metros para cada ponto. E a gente vai estar garantindo que o nosso dado não vai ter nenhum desvio significativo, que a gente pode prosseguir com o procedimento. Tá? Uma outra forma de fazer isso é avaliando o histograma. Então, se a gente vê o Tuning Points aqui, a gente pode abrir. Eu coloco aqui em graduado, que é profundidade. O valor vai ser média no nosso Tuning Points, porque é a média da profundidade, tá? Vou botar uma rampinha de cores aqui, espectral. E o modo, eu gosto muito do Natural Breaks, né, o quebra natural de Jenks. Por que eu gosto muito dele? Porque ele tem como premissa garantir que dentro de uma classe há desvio padrão mínimo e entre classes haja um maior desvio padrão, uma maior variância. Isso garante uma homogeneidade estatística para cada classe, o que é interessante para a gente avaliar fenômenos, processos. Então aqui a gente pode mandar carregar os valores do nosso histograma. Então olha só, você pode ver que os valores eles têm uma certa proximidade, mas quando você compara uma classe com a outra, nitidamente existe um desvio grande. Né? A mesma forma aqui com a outra classe,
da mesma forma dessa classe com essa classe e assim sucessivamente. Então essa é a cara da distribuição dos nossos dados de profundidade, tá? Ok. E agora, o que nós vamos fazer? Esse aqui foi utilizando o Tiny Points. Vamos olhar o nosso dado, a distribuição do nosso dado de profundidade, do nosso dado integral. Tá? Então aqui é a batimetria final. Da mesma forma eu vou fazer, eu vou botar graduado. O valor vai ser o dizer, né, que é referente à profundidade. Tá? Vou botar a mesma barra de cores, estou executando o mesmo procedimento. Tá? Vai acontecer um negócio interessante, vou estar explicando para vocês o que é provável que esteja acontecendo. Tá? Demora para carregar porque é muito dado para percorrer, 200 mil pontos. Sempre mando classificar, por mais que aqui carregue automaticamente, eu gosto de seguir essa metodologia para garantir que tudo está sendo perfeitamente executado. Bom, venho aqui em histograma e mando carregar os valores. E olha só, vocês conseguem perceber como o shape, né, até o valor mínimo, né, que existe uma discrepância dele para o demais, mas olha o shape, a forma da distribuição do dado. Esse aqui é o nosso dado integral, tá? E aqui é a forma do nosso Tiny Points. Quando a gente pega o histograma, e eu não mandei classificar, eu acho. Deixa eu só fazer novamente, então. Vou botar graduado aqui, sem problemas, tá? Não vai... É bom que vocês olhem de novo. Média, espectral, quebra natural, classificar, histograma. E olha só, o shape ele lembra muito aquele formato, né? Vocês podem ver, né? Existe uma diferença aqui na amplitude, mas muito também pode se dar a questão da resolução aqui, né? A proximidade que nós estamos no histograma, mas essa discrepância ela é perceptível e o formato da distribuição é o que é avaliado na estatística, né? A função, densidade, probabilidade, é isso. Se a gente for fazer um teste estatístico, provavelmente não haverá diferença significativa, né? Então, isso aqui é muito interessante. É muito interessante mesmo, tá? Então, beleza, a gente fez isso, a gente garantiu, podia ter mandado aplicar para cá, né? Enfim, deixa eu fazer, né, de novo. Aqui é prazer, para profundidade. Repetindo, repetindo, repetindo. Não tem forma melhor de fazer do que praticando. Colocando a mão na massa, executando. Existe um conhecimento teórico infundido aqui, mas o conhecimento aplicado ele é fundamental para que a gente possa, de fato, materializar tudo aquilo que a gente está aprendendo, tudo aquilo que a gente está vendo. Então a gente tem que ter foco, disciplina, muita atenção. E olha só o shape, é muito parecido, galera. Tipo, é muito parecido, né? Aqui existe uma discrepância maior mesmo, mas é o formato que me interessa, ok? Então, perfeito. Executado o procedimento, a gente viu Tiny Points. E a gente fez na versão do QGIS, como vocês podem ver aqui. Vem aqui em ajuda, cadê? Ajuda. E verificar a versão do QGIS. Então essa versão aqui do meu QGIS aqui, não é essa aqui, essa versão aqui, peraí. Sobre, aqui sim. É a versão 3.28.12. É a versão que foi executada e que o procedimento de instalação avançada do SAG permitiu que eu executasse o Point Tiny, ok? Eu vou agora abrir a outra versão do QGIS e vou executar o procedimento e vocês vão verificar, beleza? Vou pausar o vídeo e a gente vai seguir na outra versão. Aqui então abriu, nós vamos para o nosso projeto de interpolação, tá? Aqui está até falando, né, que o arquivo foi feito na versão antiga e tal. Vamos olhar aqui, ó, em ajuda, vamos aqui sobre, e aqui, ó, versão 3.34. É a última versão LTR no momento da gravação desse vídeo. Então, eu vou procurar aqui por Saga, Tiny Points, então bota aqui Point Tiny, perdão. Batimetria final, o atributo aqui vai ser o Z, novamente, tá? A resolução, bota 10 metros. Vocês percebam que aqui tem um método agora, raster e tal, quad tree, que tem as peculiaridades, processamento. Tá, eu vou deixar como padrão aqui e vou mandar executar. E o que está informando? Ponto LAS, arquivos não suportados com saídas nesse algoritmo. Esse ponto LAS está se referindo ao dado de cloud points, ou nuvem de pontos, que é utilizado com dados do tipo LiDAR. Então, mesmo que você
Eu vou mandar não executar esse aqui e vou mandar salvar como, sei lá, com um shapefile. Então vou botar aqui teste, vou escrever aqui, ok. Eu vou mandar executar, vai dar a mesma coisa. Então ele não reconhece o dado devidamente e está dando esse erro para todo mundo, tá? E aí, o que que eu faço, professor? Bom, uma saída bem interessante é baseado em preceitos da estatística, que é o quê? Bom, uma amostra de uma população, ela tende a se aproximar da população à medida que esse N amostral aumenta. Então, o que que a gente pode fazer? A gente pode fazer isso, usar esse princípio e selecionar um N amostral e verificando no histograma, como a gente avaliou no TinyPoint, se há uma diferença ou não significativa. Nesse caso, a nossa análise é visual. Para artigos, para congresso ou para um TCC, você teria que fazer um teste estatístico para demonstrar que não há diferença significativa, mas isso é uma coisa muito simples de fazer. Então a gente vai aqui, dentro do QGIS, a gente vai utilizar um outro processamento para o nosso dado de batimetria, que é qual? A gente vai fazer o seguinte, ó, vetor, investigar, e a gente vai colocar o seguinte, seleção aleatória, tá? Quem é o nosso dado? Batimetria. O método, percentagem de feições selecionadas. Então a gente vai selecionar um percentual baseado no total de pontos que a nossa amostra tem. Eu botar aqui 10%, né? São 200 mil pontos, vai dar lá 20 mil pontos, e até mais, que o TinyPoint ele selecionou aproximadamente 12 mil pontos. Aqui, a gente botando 10%, né? 10% de 200 mil vai dar uns 20 mil. A gente pode até reduzir um pouquinho, sei lá, botar 8%, né? Ou 7%, vou deixar 7%. 7% da contagem total de pontos. Tá? E a gente manda executar. Pronto, já executou e selecionou, né? A gente não consegue ver porque a densidade de pontos é muito grande, mas se a gente se aproximar, a gente vai ver que há alguns pontos selecionados, ó. Tá? O que que a gente vai fazer então? Próxima etapa é exportar as feições selecionadas. Então a gente clica com o botão direito aqui, exportar, guardar feições selecionadas, elementos selecionados como, vou colocar lá na nossa pasta, né, do nosso projeto, vou botar aqui amostra, amostra, batimetria, ok. Nosso projeto está em SIRGAS 2000 TM24S, o código EPSG é o 31.984, então eu estou garantindo que está salvando tudo, o nosso X, Y, Z e o ID. Ok. Salvamos aqui, agora a gente percebe quantos dados a gente tem. Vamos olhar aqui. 14 mil pontos. É até um pouco mais que o TinyPoint, que deu algo em torno de 12 mil, aqui 14 mil pontos. Então, o que que a gente vai fazer agora? Vamos avaliar o shape, a forma do histograma, verificar se essa propriedade estatística do número de pontos ela está se aplicando dentro da aleatoriedade dos dados, tá? Então a gente vai vir aqui olhando o shape do nosso batimetria mais uma vez, né? Então tá aqui, ó. Essa aqui é a forma e a gente vai executar o mesmo procedimento para a nossa amostra batimetria. Vou me basear no Z, né? Como a gente se baseou no Z também para o nosso dado. Botando na rampa de cores. Quebra natural, mando classificar, venho para o histograma e carrego o valor. Olha só o shape. É muito parecido. Provavelmente no teste estatístico não haveria diferença significativa, ou seja, a gente não tem o TinyPoint, mas a gente executou um procedimento baseado na própria estatística do dado para garantir com que o dado tenha uma representatividade da população real, para a gente executar as etapas de interpolação. Tá, ok? Aliás, ela foi uma etapa até mais simples, né? Foi bem rápido de ser executado. Eu espero que vocês tenham entendido como utilizar alguns conhecimentos. Muitas vezes a gente aprende e não consegue associar com o aplicado. Então o objetivo aqui desse vídeo é mostrar para vocês que conhecimento ele é sempre importante em momentos que a gente se depara com desafios. No caso, isso aqui foi um desafio, né? E a gente aprendeu a contornar utilizando outras propriedades. Isso na vida de vocês, em projetos, aqui no caso do geoprocessamento, sempre vai acontecer. Você sempre vai ter que estar pronto para buscar alternativas para a solução. Bom, eu encerro esse vídeo por aqui.
Caso hajam dúvidas, podem me procurar, fiquem à vontade, tá? E é isso, pessoal. Valeu, até mais.